A progressão do HIV é bem estudada, sabe-se bem como são as fases que o paciente que acaba contraindo o HIV vai apresentar. É sobre isso que a gente vai falar hoje, fases do HIV. Fica aí, eu vou rodar a vinheta do canal e já a gente se vê. Eu sou Márcia Lima Dantas, eu sou médica infectologista. Bem-vinda ao canal Conversa com Infectologista. Galera, vamos falar sobre as fases do HIV. Como eu falei no início do vídeo, o HIV ele é já sedimentado, as fases e os sintomas que o paciente vai apresentar quando o HIV entra no organismo. E hoje a gente vai falar detalhadamente sobre as fases do HIV, a fase aguda, a fase assintomática ou latente e a fase crônica, que acaba evoluindo para AIDS, né? O paciente acaba fazendo o diagnóstico quando ele já está em AIDS, muitas vezes, infelizmente. Alguns pontos que já são bem solidificados, né, em relação ao HIV é que sem tratamento o paciente acaba adoecendo, ele acaba evoluindo para o adoecimento, que é a terceira fase, né, que é a AIDS. É importante lembrar que sem tratamento pode evoluir para a AIDS e isso pode levar à morte. E saber que em qualquer dessas fases que eu vou falar, o paciente já pode transmitir o vírus para outras pessoas, mesmo que o paciente não saiba que ele está com HIV. Primeira fase, infecção aguda. Geralmente ela acontece entre 2 e 4 semanas. Logo após a exposição, o paciente pode apresentar sintomas que são inespecíficos: febre, dores de cabeça, ínguas por todo o corpo, cansaço, dor de garganta, diarreia. É como se o paciente estivesse passando por uma gripe. Isso é chamado de síndrome retroviral aguda. Mas todos vão apresentar esses sintomas? Não. São sintomas brandos, são sintomas que podem ser leves e podem passar despercebidos. E não significa que você vai ter todos os sintomas. Isso é importante dizer. Gente que tem gente que não tem, vai depender muito do seu organismo. Essa fase tem um pico do HIV, porque ele acabou de entrar no organismo. Depois, essa quantidade que até então estava alta no organismo começa a abaixar, e aí vai passar para a segunda fase do HIV, que é a fase assintomática ou latente. O HIV continua se multiplicando, porém, numa quantidade pequena, e pode ser que o paciente não sinta nada, afinal, o vírus está numa quantidade bem baixinha. E aí nós podemos ter alguns desfechos. O primeiro, o paciente, por ter tido uma exposição de risco, procura o médico, faz o diagnóstico, inicia seu tratamento e vai continuar assintomático, ou o paciente não faz os exames, não procura o médico e aí ele pode evoluir para a terceira fase, que é a fase de AIDS. Essa fase assintomática, aqui no Brasil, em média, ela dura mais ou menos uns 10 anos. E nessa fase, a quantidade de vírus ela começa a aumentar, e quando ela chegar lá numa quantidade bem grande, bem maior do que ela se encontra agora, aí o paciente vai desenvolver AIDS, porque daí, consequentemente, aumenta os vírus, diminui o sistema imunológico. Pode começar a apresentar os sintomas entrando na fase de AIDS, dependendo de quanto está a imunidade desse paciente, quanto está o CD4 desse paciente. E nessa fase o paciente vai estar sujeito a apresentar infecções oportunistas e emagrecimento intenso, uma febre que não melhora sem causa de infecção aparente, diarreia que não melhora, aquela diarreia que vem e fica, persiste. Podem aparecer manchas pelo corpo, ínguas, infecções oportunistas, como tuberculose, neurotoxoplasmose, candidíase, neurosífilis. Se o paciente não fizer o diagnóstico ainda nesta fase e não iniciar o tratamento, pode ser que pior aconteça. Procure sempre atendimento médico e, se você teve exposição de risco, faça sempre o seu exame. Os estudos demonstram que o HIV, quanto mais cedo inicia-se o tratamento, melhora a evolução do paciente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Toca no sininho para você ser avisado todas as vezes que eu posto vídeo.
Curte o vídeo se você gostou, já salva e se inscreve aqui no canal, tá bom? Se quiser me segue nas redes vizinhas também. Eu tô lá no TikTok, eu tô no Instagram e eu tô no Quai. Tá bom? A gente se vê. Beijos, tchau, tchau.